Olá, gente, vamos estudar um pouquinho agora sobre os hebreus, fenícios e persas, analisando primeiramente sua localização geográfica. Os hebreus estavam situados aqui em Canaã, Palestina, os fenícios na Fenícia e os persas no Planalto do Irã. Posteriormente, os persas vão dominar toda essa região aqui, a região do Crescente Fértil. Os hebreus vão se destacar por sua religião. Eles eram povos monoteístas, ou seja, eles acreditavam que só havia um Deus, e esse Deus é Yahvé. Os fenícios vão se destacar pelo comércio. Eles eram povos que se dedicaram à atividade comercial. E os persas vão se destacar pelas atividades bélicas. Eles eram povos guerreiros. E como eu falei anteriormente, foi graças à guerra que eles conseguiram conquistar regiões aqui, da Mesopotâmia, Egito. Como eles entraram em contato aí com os povos do Crescente Fértil e até se estabeleceram no Crescente Fértil, então eles foram influenciados e também influenciaram os povos egípcios e mesopotâmicos, entre outros. Uma dessas influências, similaridades, pode ser observada no Código de Hammurabi, no seu artigo 129, que diz o seguinte, abre aspas, se a mulher de um homem for surpreendida em flagrante delito com outro homem, ambos deverão ser amarrados e atirados na água. Ou seja, o Código de Hammurabi, feito pelo rei amorita Hammurabi, lá da Mesopotâmia, estabelece que, em caso de adultério, o casal deve ser morto. Vamos ver aqui o que diz o Deuteronômio, livro sagrado dos hebreus, certo? Diz o seguinte, abre aspas. Se o homem for encontrado deitado com uma mulher casada, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Fecha aspas. Então, podemos observar que o Deuteronômio também estabelece que, em caso de adultério, o casal deve ser morto. Então, essa é uma das influências, essa será uma das similaridades entre os mesopotâmicos e os hebreus. Outra similaridade é a carne de porco. Você aí come carne de porco? Os hebreus não comem carne de porco. Eles acreditam que o porco é um animal impuro. Logo, comer carne de porco é um pecado. Então essa é outra similaridade dos hebreus com os povos da região do Crescente Fértil. Só lembrando que os hebreus, eles são chamados, eles são mais conhecidos hoje em dia por judeus. E também recebem outros nomes, israelitas, israelenses, tá? Mas tudo é falando aí dos antigos hebreus. A história dos hebreus se encontra no Pentateuco, tá? Ou Torá. Nesses livros aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembrando que esses 5 livros aqui, eles fazem parte da Bíblia. Pode observar aí, faça um teste. Pega a Bíblia aí, abre a Bíblia que está na sua casa, no Antigo Testamento e veja quais são os 5 primeiros livros. Gente, os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento serão esses aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é nesses livros onde está escrito a história dos hebreus. Nessa perspectiva, a Bíblia é um documento histórico? É sim, a Bíblia é um documento histórico, contudo, não é incontestável, tá? Inicialmente, os hebreus, no caso Abraão, ele morava aqui, na cidade suméria de Ur, que ficava na Mesopotâmia, e ele teria saído daqui, de Ur, em busca da terra prometida. Então, ele teria migrado, ele teria vindo com Sara aqui, para Arã, e só depois é que ele foi para a região de Canaã, que era a terra prometida aos hebreus por Deus. A história dos hebreus é dividida em 3 períodos: era dos patriarcas, era dos juízes e era dos reis. Sendo que Abraão foi o primeiro patriarca. Só lembrando que Abraão, ele era chamado de Abrão. E aí, conforme ele faz essa aliança com Deus, ele vai passar a se chamar Abraão. E Sara era chamada de Sarai. E aí, conforme ela faz essa aliança com Deus também, ela vai passar aí a ser Sara. Então, assim, eles eram um casal já de idosos e eles não tinham filhos. Foi aí, então, onde Sara, muito infeliz, pediu para que sua escrava Agar tivesse um filho com Abraão. E assim foi feito. A escrava dela, Agar, teve um filho com Abraão, certo? E esse filho foi chamado de Israel. Ismael.
Só que anos depois, Sara conseguiu engravidar de Abraão e também vai ter um filho. Então, o filho de Sara com Abraão vai ser chamado de Isaac. A partir daí, vai começar as intrigas entre Ismael e Isaac. E Sara vai acusar Ismael de rir do menino. E aí, Sara vai pedir para que Abraão expulse tanto Agar quanto Ismael das terras. E assim foi feito. Vocês podem observar esse quadrinho que tem no livro de vocês. Vale muito a pena para entender melhor essa história. Certo? Como eu falei anteriormente, Sara pediu para que Ismael e Agar fossem expulsos das terras. E assim foi feito. Curiosamente, os descendentes de Ismael, hoje em dia são os palestinos, são os árabes. E os descendentes de Isaac são os judeus. E hoje em dia eles também disputam as terras da Palestina, certo? Esse mapa aqui é do ano de 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Se você pegar um mapa atualizado dessa região, você vai observar que os palestinos quase não têm terras nesse território aqui, que seria a antiga Canaã, a terra prometida. Então é isso, gente. Beijos!